capítulo de número 9, o módulo 9, da sua frente de Química 3, traz logo após o estudo das pilhas, o conhecimento mais aprofundado da eletrólise. Nós iremos nesta aula falar sobre corrosão dos metais, a proteção dos metais, as células eletrolíticas. Se você utilizar o conhecimento que você adquiriu a respeito das baterias, certamente o aspecto abordado chamado eletrólise não vai ser de nenhuma dificuldade. E o que a gente tem que entender a respeito de eletrólise? Nós trouxemos para você uma série de informações que serão muito importantes para o seu entendimento. Então, o módulo 9 de sua apostila 3, da frente de Química 3, vai abordar eletrólise, vai abordar células eletrolíticas, corrosão e proteção de metais. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que vinha a ser essa tal de eletrólise. Quando a gente estuda as baterias, a gente aprende que das pilhas, por exemplo, nós temos uma reação espontânea. O ânodo e o cátodo apresentam-se de tal maneira que existem relações sem nenhum tipo de forçação de barra. A eletrólise já começa por aqui. É um processo não espontâneo. O que significa dizer que é um processo não espontâneo? Que é necessário existir uma interferência externa. É necessário que você tenha algo para começar esse processo. E como é que se dá o processo da eletrólise? A eletrólise, o nome já diz, o nome já ajuda, né? Quando eu falo em eletrólise, eu já estou lembrando de quem? De eletricidade. Então, na eletrólise, eu vou precisar de corrente elétrica. E como é que vai ser esse comportamento? Como é que vai fluir essa corrente? A corrente elétrica, ela vai através de um sistema líquido, tá? Onde você tenha íons, produzir reações químicas. Por que tem que ter a presença de íons? Para você ter cargas elétricas, né? Cargas positivas e cargas negativas, os cátions e os ânions. As eletrólises são realizadas dentro do que a gente chama de cubas eletrolíticas. E aí ela vai produzir corrente? Vai. A corrente elétrica vai ser produzida aonde, Vanks? Aqui, ó, nas pilhas, nos geradores. Ah, então eu vou partir de que princípio? Quando eu estudo pilha, quando a gente estudou o trabalho do Alessandro Volta, por exemplo, nós aprendemos que era um processo espontâneo, que você liberava a eletricidade. No caso da eletrólise, é um processo não espontâneo. Você tem que absorver a eletricidade. Nas pilhas, liberamos a eletricidade. Na eletrólise, nós precisamos recebê-la. Nós temos um processo de absorção. Então, o que é que eu começo falando contigo? O que é que eu vou ter que entender eletrólise? Primeiro, é um processo não espontâneo. Como assim? Preciso absorver uma quantidade de eletricidade. Como é que se dá a passagem da corrente elétrica nessa situação? Através de um sistema líquido. No interior desse sistema líquido, nós temos o quê? Íons. A eletrólise vai realizar o quê? A produção de corrente, como no caso do gerador, tá ok? Esquema da eletrólise. O que é que a gente vai ter aqui no esquema da eletrólise? No esquema da eletrólise, olha o que é que a gente tem. Os elétrons emergem da pilha. Ah, então você vai ter que atuar com um gerador aqui. Claro que vai. Ela precisa, lembre-se que esse processo não é espontâneo, tá? Não é espontâneo. Então você precisa ajudar. Como? Você vai fazer uso de um gerador. O que é um gerador? Vamos lembrar, gerador é qualquer dispositivo no circuito elétrico. Vamos estudar lá, pegar lá da física. O que a gente aprendeu nas aulas de eletricidade? Gerador é um dispositivo que converte energia não elétrica em elétrica. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. Então você vai pegar os elétrons dessa pilha, por onde? Pelo seu polo negativo, ou seja, pelo ânodo. E eles vão entrar onde? Na célula de quem? Que você tem aqui, que a gente chama de célula eletrolítica. Ela sozinha, sem a pilha, não vai haver eletrólise. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar a pilha, que seria o que? O seu gerador. Do gerador, você vai usar o quê? Através do polo ânodo, você vai trazer o que para cá? Os elétrons. Quando você trouxer esses elétrons, os elétrons vão fazer o quê? Eles emergem de onde? Eles saem de onde? Do ânodo, sofrem oxidação e vão chegar aqui. Tá? Ah, quer dizer então que a célula eletrolítica ela precisa de estar com a ajuda de um gerador, sem dúvida. Olha aqui, ó.
Está aqui o gerador. Esse símbolo aqui a gente aprende lá na física, né? Nos circuitos elétricos. O que é que vai acontecer aqui? Veja, o polo positivo aqui para nós vai ser chamado de ânodo. Olha que interessante. No mecanismo da eletrólise a gente inverte. Lembra-se, lá na pilha os elétrons fluíam de qual polo? Do polo negativo para o positivo. Como é que acontece na eletrólise? Ele vai do positivo para o negativo. Fica atento. Polo positivo aqui a gente vai trocar o nome. Ele vai descarregar os ânions, vai sofrer oxidação, como sempre, e semi-reação do ânodo. Olha aqui, ó. Aonde a gente chamava de cátodo, agora a gente chama de ânodo. Os elétrons que saíam do polo negativo em direção positiva, agora fazem o caminho inverso. Então, aprendeu pilha, inverte, tu está diante de um processo de eletrólise. O que é que a gente precisa? Gerador. Sem o gerador, a gente não vai conseguir ter a eletrólise, porque esse processo é não espontâneo. Aqui vai ser o polo negativo, onde vai chegar os elétrons, só que aqui o polo negativo na eletrólise nós vamos chamar de cátodo, nós vamos inverter a nomenclatura lá das pilhas. Ele vai descarregar quem? Se o polo positivo descarrega o ânodo, o polo positivo vai descarregar o cátion, tá? Ânion descarregado pelo polo positivo, cátion descarregado pelo polo negativo. No polo positivo a gente teve o quê? Oxidação. Lá no polo negativo nós vamos ter o quê? Redução. Então aqui é a semi-reação do ânodo e do lado oposto a semi-reação do cátodo. É assim que vai funcionar. Essa estrutura toda aqui, lembra que eu falei no começo da aula? É a cuba eletrolítica. É aqui que eu vou ter todo esse mecanismo da eletrólise. Olha aqui uma célula para a gente entender. Na célula eletrolítica, o que é que a gente tem? Uma reação não espontânea de oxirredução. O que é oxirredução? Oxirredução é quando você tem alguém ganhando elétrons e alguém perdendo elétrons. Então, acontece de maneira o quê? Forçada. Você precisa uma situação extraordinária para fazer com que essa célula eletrolítica tenha eficiência. Você precisa ligar ela a quem? Ligar ela a um gerador. E quais são as características do gerador? O que é o gerador? O gerador é dispositivo que transforma energia não elétrica em elétrica. O que é que ele faz? O gerador vai injetar, ou seja, injeta os elétrons por onde? Pelo polo negativo e o aspira de volta. Ele pega de volta por onde? Pelo polo positivo. Olha que interessante. Injeta os elétrons pelo polo negativo e retira do polo positivo. Quando a gente estudou com você esse comportamento, nós vimos que acontecia algo semelhante aonde? Lá nos capacitores. Vamos puxar um pouquinho. Vou sair um pouquinho da química que eu vou lá na física. Quando nós estudamos os capacitores, eu apresentei para vocês que os capacitores eram dispositivos eletrônicos que faziam o quê? Acumulavam carga elétrica. Eles pegavam com o auxílio de um gerador, saía do polo negativo, carregava negativamente uma das placas do capacitor, a outra placa, que era paralela à primeira, cedia os seus elétrons, voltava para o gerador por onde? Pelo polo positivo. Então aqui, ó, injeta os elétrons pelo polo negativo e os aspira de volta pelo polo positivo. Lembrou? Isso aqui lembra quem para nós? Lembra o funcionamento de um capacitor. Pode puxar lá que você vai lembrar. O gerador, ó, tá lá o polo negativo, tá lá o polo positivo. Ele manda os elétrons por aqui e recebe de volta por aqui. Manda pelo polo negativo, recebe pelo polo positivo. Não tem o poder de criar e nem de destruir. Ele não vai fazer nem criação e nem vai eliminar as partículas, tá? Ele simplesmente vai ter essa característica para a gente poder continuar entendendo como é que funciona a eletrólise de uma maneira literalmente forçada. Os eletrodos na eletrólise, como é que a gente vai fazer? Bom, você só tem dois, né? Você só vai trabalhar com dois. O cátodo, lembre-se, na eletrólise a gente troca o nome. Ó, cátodo para nós aqui é o polo negativo. Ânodo para nós aqui é o polo positivo. Tá vendo que inverteu? Cátodo é o polo negativo. Ele sofre o quê? Redução, ou seja, recebe elétrons, tá bom? E o ânodo vai ser o quê? O polo positivo. Ele sofre oxidação, ele perde elétrons. Olha aqui. De novo, aprenda a pilha e traga para a eletrólise. Lá na pilha o comportamento era diferente. Lá na pilha o polo ânodo era o negativo, aqui é polo cátodo. Lá na pilha o polo cátodo era positivo, aqui é o ânodo. Ah, então eu vou ter que raciocinar que na eletrólise, para que essa célula eletrolítica tenha a sua eficácia, tenha a sua eficiência, ela precisa de um gerador, sem dúvida. Ela recebe os elétrons do gerador e ela perde os elétrons para o gerador.
Os elétrons que você tem, as cargas negativas vão sair do polo negativo e serão recebidas ou aspiradas, como os autores gostam de utilizar o termo, pelo polo positivo. Substâncias aqui elas vão estar submetidas em estruturas liquefeitas. O que significa a palavra liquefeito? Está fundido, sólido por líquido, né? Ou em solução aquosa, presença da água. Nós vamos ter dois nomes, as soluções ígneas e as aquosas, em função da presença ou não da água. Vou te mostrar isso agora. O que é uma eletrólise ígnea? Não tem a presença da água. A eletrólise que não temos água. Não existe a presença da água nesse processo. E o que é que vai ser a eletrólise aquosa? O nome já diz tudo. Se a eletrólise ígnea é aquela que não existe presença da água no sistema, a eletrólise aquosa é aquela que vai possuir. Olha só. Eletrólise aquosa. Nesse tipo de eletrólise, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a participação direta da água na sua ionização. Eletrólise ígnea, sem a presença de água. Eletrólise aquosa, presença de água. Quer dizer, então, Vux, nessa eletrólise você não tem só os íons do soluto, não. Não, você também pode ter os íons provenientes da onde? Do H2O. Olha esse exemplo aqui, ó. Tá vendo que tem aqui cloreto de sódio, ó, cátion e ânion. Presença de quem aqui? Da água. Então, isso aqui é uma eletrólise aquosa. Migração de elétrons dos íons vem da onde? Do cátodo e do ânodo. Quem é que é o cátodo? Os positivos, os ânodos negativos. Facilidade de descarga, é mais fácil você ter liberação do hidrogênio que do sódio. Aqui estão as nossas semi-reações e quais são os íons que são presentes. No caso da formação aqui, nós vamos ter hidróxido de sódio, ó, uma base, né? Ó, Na ou H-. Os cátodos carregados positivamente e os ânodos carregados negativamente. Eletrólise ígnea ou aquosa, o que vai mudar simplesmente é que a ionização que você tem, os íons presentes, vão ser utilizados ou do soluto, no caso da ígnea, ou do soluto mais da água, no caso da eletrólise aquosa. Lei de Faraday, o que é isso? A lei de Faraday diz o seguinte: a massa da substância eletrolizada é diretamente proporcional ao número de elétrons. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Quanto mais elétrons você tiver de liberação, maior será a massa da substância eletrizada. 1 mol de elétrons, o número de Avogadro. O que é o Avogadro? É uma unidade de grupo ou agrupamento. 6,02 vezes 10 a 23. Ele transporta em matéria de estruturas de carga 9,65 vezes 10 a quarta coulomb. 9,65 vezes 10 a quarta coulomb. Essas informações, via de regra, aparecem nos próprios textos dos exercícios. Dei um exemplo aqui para a gente poder se situar onde é que a gente vai usar isso. A gente vai usar isso aqui igual a estequiometria. Igual a fazer cálculo estequiométrico. Como? Regra de 3. Como assim, Vax? Veja só. Uma peça de bijuteria recebe um banho de prata, prateação, por um processo eletrolítico, ou seja, um processo não espontâneo. Você tem que usar o quê? Corrente elétrica. Sabendo que nessa disposição o cátion Ag+, que é a prata, se reduz, o que significa isso? Vai ganhar elétron. Ele se reduz de Ag+, e vira Ag neutro, tá vendo? Ag+, ganhou um elétron, fica Ag, 0. Aí ele pergunta assim, a quantidade de carga envolvida é de 0,01 Faraday. Qual a massa de prata depositada, sabendo que o mol da prata é 108 gramas? Bom, o que você vai fazer? 1 mol de elétrons, quantos elétrons você recebeu? 1 elétron. Então, é 1 mol da prata. 1 Faraday vai corresponder a que massa que você utilizou aqui? 108 gramas. 0,01 vai corresponder a X. Ó. X vai ser igual a 0,01 vezes 108. Vai dar quanto? 1,08 gramas de prata. Essa aqui vai ser a massa de prata depositada. Muito simples. Tudo que você for fazer aqui vai ser usando regra de 3 simples. Intensidade da corrente elétrica. De novo, nós estamos lá na física. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. Ó. Quantidade de carga elétrica é corrente vezes tempo. Se você quiser saber quanto que é a corrente elétrica, você faz quantidade de carga dividido pelo tempo. Essas duas relações são as mesmas, tá bom? Isso aqui eu estou buscando aonde, Vanks? Lá na física. É mesmo. Ó, isso aqui é eletrólise ígnea. Por que é eletrólise ígnea? Não tem a presença de quem? De água. Você vai buscar os íons tudo aonde? Você vai buscar os íons tudo aonde? No soluto. Corrosão. O que é corrosão? Corrosão é enferrujar. Corrosão é um processo de oxidação
E como é que a gente faz para evitar a ferrugem? Bom, você pode evitar a ferrugem de várias maneiras. Primeira delas, você pode pintar a estrutura metálica com alguma tinta que evite a ferrugem. Você pode evitar através da utilização de metais de sacrifício que aconteça a ferrugem. Aí você fala assim para mim, o que é um metal de sacrifício? Essa é a pergunta que eu estava esperando. O que é um metal de sacrifício, Vanks? Metal de sacrifício é o seguinte, amigos. Você já ouviu falar que no Pantanal, antigamente, quando você passava com as boiadas no rio, o que é que aqueles que cuidavam da comitiva faziam? Conta-se a história que eles colocavam um boi mais velho para servir como alimentação para as piranhas e a boiada toda passar. Era um sacrifício de um dos animais da boiada. Metal de sacrifício tem uma relação direta com esse exemplo que eu fui buscar lá no Pantanal Mato Grossense. Metal de sacrifício é você colocar um metal que tem um potencial de oxidação alto para enferrujar, literalmente. Você coloca para ele enferrujar. Para quê? Para proteger a estrutura principal. Porque a corrosão nada mais é do que um processo de oxidação que forma o trióxido de ferro ou o óxido de ferro. Toda vez que você falar em ferrugem, está formando isso aqui, ó. Fe2O3. Então, o que é que acontece? Para você proteger uma estrutura metálica, você utiliza um metal de sacrifício. Normalmente, a gente usa esse moço bem aqui, ó. O zinco. Não somente ele. Você pode usar outros metais, mas o zinco é muito utilizado. Olha essa plataforma de petróleo aqui. Essa estrutura metálica em amarelo está submetida a quê? A um processo muito, muito intenso de quê? De corrosão. Porque aqui dentro você tem água e você tem sais. O que é que acontece? O sal facilita o processo de oxidação? Sem dúvida. E aí o que é que a gente faz? Você pega e coloca aqui o metal de sacrifício. Está vendo essas placas? Essas placas aqui são metais que têm uma capacidade de oxidar maior do que as estruturas da própria plataforma. E aí o que é que você faz? Uma plataforma como essa, ele utiliza zinco e também utiliza outro elemento, que é o magnésio. Eles dois vão ser o quê? Para que você colocou isso aqui? Igual aquele boi lá. Literalmente, você coloca isso aqui para que eles sofram oxidação, para que eles corroam. Ah, que interessante. Eu uso o zinco e o magnésio para proteger o ferro. Exatamente. Você vai fazer isso. Você vai colocar o metal de sacrifício. Olha essa ilustração aqui. Tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Você utiliza para proteger a estrutura principal. Isso vale também, sabe para quem? Para os navios. Olha essa imagem. Estas placas que eu estou mostrando aqui, ó, essas placas que estão aqui fixadas na estrutura principal do navio, são placas que podem ser de magnésio, pode ser de zinco. Para que elas são colocadas, antes? Para que você coloca essas placas aqui? Para elas enferrujarem. Ah, entendi. A gente coloca os metais de sacrifício. Exatamente. Você deixa soldado lá no casco e ao invés de enferrujar a estrutura principal do navio, vai enferrujar quem? O metal de sacrifício. Ah, é muito interessante isso. Você pode também utilizar para proteção das estruturas metálicas a galvanização. O que é galvanização? A galvanização consiste em você aderir ao metal um metal menos nobre. Ou seja, você cobrir a estrutura principal por um metal menos nobre. Normalmente a gente usa o que na galvanização? O zinco. Para que ele vai ser utilizado, Vanks? Ele vai ser utilizado para sofrer oxidação. Você coloca o zinco propositadamente para quê? Para ele corroer. Para quê? Proteja o outro. Galvanização consiste na adesão de um metal menos nobre, no caso aqui o zinco, que o metal a ser protegido. Como, por exemplo, a gente encontra parafusos galvanizados com zinco, placas galvanizadas com zinco. Muito comum em quê? Estruturas metálicas usadas na construção civil e nas indústrias. O zinco atua como quem? O zinco atua como ânodo e ele sofre oxidação. Aqui eu tenho duas imagens, aqui a galvanização a quente e a galvanização a frio. Aqui você vai direto, aplica a estrutura pronta para proteção, através de um spray. Aqui você submete a temperaturas elevadas. Galvanizar, portanto, consiste em quê? Cobrir a superfície do metal que você quer proteger com quem? Com zinco, tá?
Na página seguinte, a explicação que você tem, a parte teórica lá da página número 57 e 58, ela segue com uma bateria de exercícios que eu gostaria de fazer aqui com você e trazer para a gente o comportamento dessa estrutura, dessas células eletrolíticas, desse comportamento das corrosões e da proteção que a gente pode fazer. Quando a gente compra uma janela, só para relembrar mais um exemplo, quando a gente compra uma janela de metal, a estrutura metálica ou um portão de ferro, quando a gente recebe esse portão lá da metalúrgica, a gente tem que se preocupar em fazer o quê? De maneira rápida a pintura desse portão, porque senão ele começa a produzir quem? Quem é que vai fazer parte direta da oxidação? O óxido de ferro, Fe2O3. Isso aqui está presente na oxidação do ferro, tá? Então vamos ver aqui na nossa apostila a primeira questão das atividades. A indústria trabalha com equipamentos que precisam ser bem conservados e protegidos para que não sejam danificados por um processo chamado de corrosão. A corrosão pode destruir alguns metais de que é feito o equipamento, que muitas vezes fica exposto ao tempo, enterrado no solo ou submerso. Essa corrosão, quando se processa no ferro, por exemplo, é chamada de ferrugem, e o oxigênio e a água estão sempre presentes nesse processo. Suas principais etapas são: uma região da superfície do metal serve de ânodo, onde ocorre a oxidação. Está aqui, ó, ferro neutro, ficou Fe mais 2, liberando 2 elétrons, sofreu oxidação. Uma outra região que serve de cátodo, onde os elétrons cedidos pelo ferro reduzem o oxigênio, é a água, representada por oxigênio mais 4H+, mais 4 elétrons, originando duas moléculas de água. A reação global é essa daqui. Então ele traz todo o texto falando para a gente como é que acontece. O ferro vai ter uma superfície que vai servir de ânodo, ele vai sofrer oxidação, ou seja, vai enferrujar. A outra região, que é o cátodo, vai receber os elétrons cedidos por ele, vai reduzir o oxigênio e vai formar água. A pergunta é: qual o valor do potencial padrão em volts? Ou seja, qual seria a diferença de potencial? Como é que a gente faz? A gente faz aqui simplesmente pegar o potencial do ferro, o potencial do oxigênio, que são os cátodos e ânodos, e fazer a soma de ambos. Somente isso. Você vai pegar aqui 0,41 e você vai pegar 1,25. 6, 6, 1. Vai dar quantos aqui? 1,66 volts. A resposta da questão de número 1 simplesmente seria o quê? A letra A. Se fosse lá nas pilhas, como é que a gente fazia o potencial lá das pilhas? A gente fazia a diferença, lembra? Questão de número 2. Galvanização. Antes que eu continue o texto, o que é galvanização? Galvanização é quando a gente faz o quê? Protege uma superfície metálica com um metal menos nobre. Normalmente a gente usa o quê? O zinco. Galvanização é um dos processos industriais mais utilizados na proteção à corrosão de materiais metálicos e se processa por meio eletrolítico. Fazer o processo do meio eletrolítico é o quê? Você utilizar um gerador, porque a reação da eletrólise é não espontânea. Você tem que fazer o quê? O gerador vai sair do seu polo negativo os elétrons e o seu polo positivo vai receber esses elétrons de volta. É assim que funciona. Ligue a pilha, no caso é um gerador, à célula eletrolítica. Se não for assim, ela não funciona. E tudo que você aprendeu para a pilha, você inverte para a eletrólise. O que era ânodo na pilha, você chama de cátodo na célula eletrolítica. Em materiais ferrosos, como pregos e parafusos, são eletrodepositados íons de zinco, ou seja, protege ele com metal menos nobre. Analise as afirmativas que se seguem sobre o processo anteriormente descrito e marque a alternativa correta. Bom, o que a gente tem aqui? 1. A eletrodeposição é um processo espontâneo. Me diga uma coisa, eletrólise acontece de maneira espontânea? Não. Preciso de quê? De corrente elétrica. Então isso aqui é falso. O item de número 2. No pá zinco prego exposto em meio agressivo, o zinco atua como cátodo. Amigos, o zinco atua como o quê na galvanização? Como ânodo. Ele sofre oxidação. Então, de novo, mais uma falsa. E o 3. Durante a eletrólise, deixa eu arrumar essa letra F, está muito feia. Durante a eletrólise, a massa de zinco eletrodepositada no prego é proporcional à carga. Quanto mais massa, mais carga? Sim. Vou procurar uma alternativa que me diga que a resposta é apenas a 3 como correta. O que é que a gente ia marcar aqui na questão 2? A letra E. A questão de número 3 diz assim:
Uma fita de um determinado metal, que pode ser cobre, chumbo, zinco, alumínio, foi enrolada em torno de um prego de ferro e ambos mergulhados em uma solução de água salgada. Ó, uma solução de água salgada, amigos, ela já é propícia a acontecer o quê? Corrosão. Uma solução de água salgada é propícia a acelerar o processo de corrosão, né? Um processo de oxidação. Aí você pegou o prego, enrolou com uma fita e disse que podia ser de quê? De cobre, de chumbo, de zinco ou de alumínio. Observou-se que após algum tempo que o prego foi bastante corroído. Aí a pergunta é o seguinte: o metal da fita deve ser? Amigos, o que é que vai acontecer aqui nessa questão de número 3? Para que você tenha o metal sendo corroído, do ferro, o prego de ferro ser corroído, foi corroído. Essa fita protegeu ou expôs o prego? Vamos, essa fita expôs o prego, lógico. Se você tivesse colocado um metal de sacrifício, ou seja, um metal que fosse sofrer oxidação para proteger o ferro, ele não teria corroído. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui? Neste caso, você vai ter que procurar um potencial de redução maior do que o do ferro. Potencial de redução maior do que o do ferro. Outra coisa, falar potencial de redução maior é falar potencial de oxidação menor. Como assim, Vans? Raciocínio. Se eu tenho um potencial de oxidação menor, eu vou corroer muito menos do que o outro. Então, esse prego aqui, ao invés de ter sido protegido, meus amigos, ele foi exposto. Ele está funcionando como se fosse um metal de sacrifício. É ele que está sendo metal de sacrifício. Essa fita não está ajudando, não. Então, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar, dentre esses aqui, aquele que tem um potencial de redução maior. Quem é que tem um potencial de redução maior? Quanto é o do ferro? Antes do ferro é menos 0,44. Procure os maiores do que ele. Quem são os maiores do que ele? Menos 1,66? Não. Menos 0,76? Não. Menos 0,13? Sim. Mais 0,34? Sim. Então, que tipo de fita que pode ter sido enrolado ali? Bom, o tipo de fita que pode ser enrolado ali, o cobre ou o chumbo, letra